Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda ontem nós gravamos uma palavra, deixamos uma reflexão para você aqui. E nós falamos a respeito ou acerca das nossas armas espirituais. Esse texto encontra-se em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 4. Quando o apóstolo diz que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu fiquei um pouco encucado, não é? No sentido de ter trazido alguma dúvida para que as pessoas realmente vão pensar e dizer o que são essas armas. Por que essa palavra arma aparece dentro da Bíblia? Primeiro, meu irmão, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo diz que nós estamos alistados para uma milícia. A nossa vida aqui na Terra, ela está em constante guerra. Nós guerreamos contra o mundo espiritual da maldade, contra as hostes espirituais, nós guerreamos contra os espíritos malignos. Isso está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, quando a Bíblia vai dizer que a igreja, ela batalha contra esse espírito do anticristo que está reinando já neste mundo. O apóstolo João, me perdoe, no capítulo 4 da sua primeira carta, ele diz: filhinhos, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, e estes são o espírito do anticristo, e esse espírito já opera no nosso meio. Nós precisamos entender que existem duas forças trabalhando de forma constante neste mundo. O espírito do anticristo trabalhando com o engano, para trazer o engano, para trazer o desvio, para trazer a apostasia sobre a igreja, preparando o mundo para a ascensão do anticristo. E nós precisamos entender também que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está trabalhando sobre o mundo, convencendo do pecado, convencendo da justiça, convencendo do juízo, dando poder à igreja, dando unção, presença do próprio Deus no meio da igreja, preparando o povo de Deus para este chamado arrebatamento, quando o Senhor descerá até as nuvens e arrancará a sua igreja com mão forte aqui deste mundo. Nós trabalhamos e nós militamos, não é? Nós fazemos parte dessa milícia, dessa guerrilha espiritual. E as nossas armas que o Senhor nos deu não é um fuzil 762, não é um M4, né, ou pistolas 9mm, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Essas armas são armas carnais, são armas físicas, porém as nossas armas, elas são espirituais. A primeira arma que nós precisamos utilizar na nossa vida é a oração. Filipenses 4, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes todos os vossos pedidos sejam conhecidos de Deus pela oração e pela súplica e com ações de graça. A oração é o momento em que nós entramos na presença de Deus e nós rogamos ao Todo-Poderoso. É o momento em que nós estamos em diálogo, é o momento em que nós estamos em comunhão com o nosso Pai, com o nosso Deus. A oração é uma arma poderosa, ela tem poder de abrir portas onde não tem. Uma arma poderosíssima que nós temos também é a fé. A fé, ela nos dá o poder de crer naquilo que é inacreditável. Ela nos dá o poder de ver o invisível e ela nos dá o poder de conquistar o impossível. A fé vai trazer a revelação de que existe algo maior preparado para nós, não somente este mundo que está aí fora, mas que existe um céu, um galardão, uma coroa de glória, como disse o apóstolo Paulo, nos esperando após a nossa partida deste mundo. E os dons celestiais, que são aquelas promessas que Cristo fez para a nossa vida, de salvação eterna, e de nós vivermos a eternidade ao lado dele. Essas coisas, elas têm que estar visíveis na nossa mente, elas têm que estar vivas e latentes na nossa mente, para que nós possamos crer que existe algo maior preparado para nós. 1 Coríntios capítulo 15 diz que se nós buscamos em Deus somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos crer que Jesus está voltando e que ele tem um céu de glória, que ele tem uma eternidade preparada para a sua igreja.
Se você ainda não aceitou esse Jesus, se você ainda não entregou a vida a este Jesus, o momento é agora. Aceite Cristo na sua vida, para que os portões celestiais do Salmo 24 se abram e você receba através de Cristo o direito de passar a eternidade ao lado dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.